Irineu aqui, o que ele diz para nós aqui? Que não existe perseguição a isso. No final do segundo século, ele está dizendo, olha, graças aos nossos amigos romanos, nós viajamos em paz por mar, por terra e pelo ar. E vamos pregar aonde nós queremos, Cris. Ó. Onde quer que desejemos ir, a gente vai. É Irineu que está dizendo isso aqui. Não, Francis, com certeza você interpolou esse texto aí. Você é muito fraudador, Francis. Você fraudou esse texto. Irineu não pode dizer isso. Então, pesquisa. Ó, Irineu contra heresias, livro 4, capítulo 30. Olha só o nosso amigo, o Marco Aurélio, agora. Então, ele é de 8 de março de 161 a 180, quando Irineu está escrevendo a carta, mais ou menos aqui, ó, a perseguição. Ó. O Marco Aurélio bonzinho? É. Tá perseguindo Irineu? Quero que vocês prestem atenção no texto de Marco Aurélio. Esse texto de Marco Aurélio está no seu livro Meditações. Presta atenção. Ó. Ele vai dizer o seguinte: que grande alma é aquela que está pronta para se separar do corpo, extinguir-se, ou dissipar-se, ou entrar numa outra existência? Ele está falando aqui sobre alguém estar aqui disposto a morrer e ir para outra vida. Mas de modo que esta disponibilidade venha do próprio julgamento do homem, não de mera obstinação, como os cristãos, de um modo sério e sem teatralidade, ou seja, sem fingimento, para convencer os outros. Realizei algo útil à comunidade? Ou só a mim mesmo servi? Sempre reflita sobre essas duas ideias para ajudá-lo a preservar o bem. Olha o que ele diz aqui, ó. Não de mera obstinação, como os cristãos, ou seja, os cristãos tinham obstinação a ser mártires. Para eles, morrer, ser torturado, era isso que era a salvação. Só que o que ele diz aqui, ó, não seja obstinado que nem os cristãos, mas de um modo sério. E sem teatralidade, ou seja, sem fazer teatro. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, pessoal, é que os cristãos, eles inventavam esses martírios. Ele está dizendo que, olha, não façam teatro. Ele está fazendo uma crítica aos cristãos. Porque os cristãos, eles inventam, é o que a gente está mostrando. Mas, Francis, o Tertuliano, eles estão dizendo que eles estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. É isso que o texto dele diz. Mas veja que o mesmo texto, eles estão criticando a religião dos imperadores. Como alguém que está sendo perseguido está criticando a religião do seu opositor, do seu algoz? É impossível isso. E Marco Aurélio dá de presente para nós. Ele está dizendo, olha, não façam que nem os cristãos aí que querem ser mártires. E eles ficam aí de teatrinho. Teatrinho. Fala aí, Cris. Exatamente. A gente lendo o Evangelho, a gente vê que Jesus, ele está lá para cumprir a profecia. E qual é a profecia? Ele tem que cumprir que ele vai sofrer, ele vai se martirizar, ele vai cumprir o martírio dele, vai carregar a cruz dele, vai ficar 3 dias morto em algum lugar e vai voltar. Como a fênix, né? Engraçado o pai da igreja usar a fênix e não Jesus, né? Como alguém que renasce das cinzas. E é isso. Você vai ver isso de cristão, da pena de cristão, a história inteira. Você liga na TV agora, você vai ver cristão falando que está sofrendo perseguição por ele ser cristão. Por quê? Será que eles acham bonito isso? Espelhamento, né? Faz espelhamento com o evangelho. A sociedade aceita, a sociedade gosta de gente sofredora que acende, né? Pode ver, todo Oscar, se tiver um filme da história de um sofredor que do nada ele ressurge, né? Ele encontra a força de protagonismo, sabe-se lá de onde, e consegue reverter essa situação, ele ganha o Oscar. Melhor ator, melhor direção, melhor roteiro. O roteiro é mais manjado de todos. Tá na Bíblia há 2000 anos.
Mas é a mesma coisa. Continua ganhando Oscar. É isso, minha gente. É isso. É isso. Então, não é só esse texto. Depois eu vou trazer um texto que o pessoal diz que prova que os cristãos foram perseguidos, que é o texto do... O que é o nome dele lá mesmo? Sim. O Luciano de Samasutra? Samasuta, acho que é uma coisa assim, mais ou menos, não lembro. Ele vai falar sobre a morte do peregrino. Em próxima live eu vou mostrar. Então, é a mesma coisa. O que o Marco Aurélio está dizendo é isso. Que, na verdade, são forjados, né? Então, veja, a aceitação da morte, a primeira parte do texto, parece questionar qualidades nobres de uma alma que está disposta a separar do corpo, né? E entrar em outra existência. Isso pode ser uma reflexão sobre a disposição para aceitar a morte e transcender algo, né? Sobre a vida física. Aí, quando ele vai falar sobre os cristãos, né, a segunda parte, ela destaca a importância de tal disposição surgir como julgamento pessoal em oposição a ser resultado de obstinação cega. Ou seja, os cristãos eles precisavam morrer para ser cristão. Aonde vem isso? Lá nos evangelhos. Jesus diz que para ser cristão você tinha que perseguir, né? Vocês vão ser perseguidos por todas as cidades, vocês vão sofrer, vocês vão ser torturados. Então, os pais da igreja se baseiam nesse texto. É isso que eles estão fazendo, criando, né? E aí, e ele vai criticar isso, né? Em oposição a ser resultado de obstinação cega, como a dos cristãos. Isso sugere uma abordagem mais séria e não teatral para convencer os outros. É isso que ele está falando aqui. Tudo bem. Ou seja, esse texto aqui, Christian, a gente poderia acabar... Não precisaria mais fazer live do Diocleciano, Décio, porque ele está dizendo que as mortes deles aqui é teatro. É isso que ele está dizendo para nós, pessoal. Não existe martírio. Não existe martírio. Ele está dizendo, ó, não seja obstinado que nem os cristãos e não faça o teatro para convencer os outros. Olha, eu vou ler de novo aqui o texto. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, peraí. Olha o que ele diz aqui. Mas de modo que essa disponibilidade, ou seja, para você morrer, venha do próprio julgamento do homem. Ou seja, naturalmente. Você morre naturalmente. E não fazer que nem os cristãos. Ele vai dizer o seguinte, ó, não de mera obstinação, como os cristãos, de um modo sério e sem teatralidade, para convencer os outros. Ou seja, não faça um teatrinho para inventar, não fique inventando historinha aí para convencer. Mas Francis, lá no século III, é real. Porra, caralho. Se o Marco Aurélio está dizendo que os cristãos inventaram esses martírios, por que a merda do martírio de Diocleciano tem que ser verdade, pessoal? Fala para mim. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas o texto está justamente dizendo que o cristão fazia de forma séria, sem teatralidade. Vamos ver se é isso mesmo? Leia aí para nós, Cris. Vou ler só o trecho vermelho, tá? Só o vermelho. Não de mera obstinação, como os cristãos, de um modo sério e sem teatralidade, para convencer os outros. Ou seja, sem fazer teatro para convencer os outros. Ou seja, ele está dizendo ali, olha, você quer morrer de uma forma natural, espontânea, quer conhecer o outro lado da vida, beleza. Mas não com obstinação, que nem os cristãos, que eles querem ser mártires, eles querem sofrer, querem ser torturados, sem fazer teatrinho para convencer os outros. É isso que ele está dizendo. A forma honrada é a forma natural, é a forma... Isso. Entendeu? É isso a questão. É essa a forma honrada. Você não precisa ficar inventando condições. Ai, eu preciso morrer. E como? Ah, eu tenho que morrer e sair correndo 6 quilômetros, gritando com todo mundo. Ah, eu preciso ser pendurado de ponta cabeça.
ficar numa cruz. Não, corte minha cabeça que eu vou colocar debaixo do braço e sair correndo. É isso, pessoal. Quando o Marco Aurélio está criticando os cristãos aqui, é isso, ó. Os cristãos, eles querem ser torturados, eles querem ser perseguidos, porque isso é o que vai fazer com que na outra vida eles realmente sejam, como se diz, aceitos, iguais a Cristo, né? Se Cristo sofreu por nós, nós temos que sofrer também. É o que a irmã Dulce fazia, né? Que torturava as pessoas lá, não dava o remédio certo, que era para as pessoas sofrerem, porque era isso, o sofrimento, né? A irmã Dulce é a de Calcutá, né? A Madre de Calcutá. Para ela, a Madre de Calcutá, quanto mais sofrimento, era melhor. Ou seja, Marco Aurélio, para nós aqui, é o... Como se diz? É a água divisora, né, Cristian? Ele prova que não houve perseguição antes e que não vai haver perseguição no século III. Porque ele está dizendo para o leitor aqui que os martírios dos cristãos é obstinação e é teatro. E isso já é final do segundo século, gente. Final do segundo século, início do segundo século. Quer dizer, desde a morte de Jesus, desde 30 até 190, só teatro. Só teatro. Nisso eles eram bons, né? Agora, as mortes pela igreja aos pagãos e a outros cristãos, aí é verdade, Cris. Mas então você quer dizer que a perseguição dos cristãos é mentira, mas quando eles perseguiam e matavam, queimado as outras pessoas, é verdade? Exatamente isso. Exatamente. Ali não existia teatro dos judeus, dos pagãos que eram mortos pelos cristãos, não tinha teatro, ali era a verdade mesmo. E não ficou ninguém para contar a história, pra vocês verem, né? Não tem ninguém falando a história do lado de lá, do lado de quem realmente foi perseguido de verdade, tá? Perseguido de verdade não deixa rastro, até porque quem está perseguindo vai querer acobertar todos os rastros, vai querer destruir todos os rastros. É por isso que o manuscrito do Mar Morto foi escondido, é por isso que os livros heréticos das seitas cristãs foram escondidos. Porque a Igreja Católica estava perseguindo e destruindo tudo. Ou seja, conclusão dessa live de hoje, a perseguição aos cristãos é mito. Mito. Mas, Francis, a perseguição do Plínio Jovem, a perseguição de Diocleciano aconteceram. Aguardem que a gente vai provar para vocês. Hoje nós provamos que Marco Aurélio não perseguiu ninguém, nem Vero. Nessa live nós provamos isso. Mas se você não ficou satisfeito, que nem o nosso amigo DPM, que ele entendeu totalmente contrário ao que Marco Aurélio disse, não se fique preocupado, nós vamos provar para você, ou não, né? Porque tem as pessoas que não querem aceitar, né, Cris? Aí não adianta, né, a gente trazer evidência. Né? Mas que bobagem. O Scania mandou 20 centavos, Scania. Caramba, obrigado, hein? Parabéns, Francis, live top. Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.